Boa tarde aos ouvintes, boa tarde aos irmãos, irmãs, filhos e filhas do Senhor. Nesta manhã, nesta tarde maravilhosa, gloriosa, majestosa, eu quero trazer para você, para os seus ouvintes, para os ouvidos, para os meus irmãos e irmãs desta terra. Quero dizer para você o quanto você é especial para Deus, meu irmão, minha irmã, servos e servas do Senhor. Irmãos, nunca esquecemos das glórias e das benevolências de Deus. Mais uma vez eu quero falar para você, nesta tarde, que a paz do Deus Altíssimo seja sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o seu caminho, que o céu possa decretar na sua vida todas as benevolências, misericórdias e projetos celestiais sobre a tua vida, filha. A paz seja com o Senhor. Estevão, glória a Deus, paz do Senhor Jesus Cristo, amado. Irmãos, como o nome Estevão, o nome deste jovem, dado talvez pela mãe, pelo pai, escolhido por uma avó, por um avô, quero dizer para você, filhos e filhas, nada do que os homens fazem neste mundo, se você oferecer um só copo d'água para um servo, uma serva do Senhor, para um pequenino que está necessitado neste mundo, você fez para Deus. Se você oferecer uma peça de roupa para um pequeno, para um pequenininho neste mundo, você fez para Deus, para o Senhor. Eu quero dizer para você, eu quero começando logo dizendo para os homens, o quanto você é importante para Deus, o quanto você é importante para o Senhor, filho e filha do Deus vivo. Como aqui eu iniciei a live, dizendo para os irmãos, aqui o nome do jovem Estevão. Amém, irmão, Deus abençoe, meu querido. Estevão, o primeiro mártir ali, ouviu o Senhor sendo apedrejado, morrendo, mas vendo o Senhor do céu aberto. Ei, Jesus já tinha morrido na cruz do Calvário para trazer a vida para o homem, para dar liberdade para aqueles que morressem em Cristo, poder entrar no paraíso novamente. Quando Adão e Eva saíram de lá, eles tiveram que sair. Mas aqui, irmãos, eu quero dizer para você, nós temos que ser gratos a Deus neste mundo. Filhos, nós estamos no ano de 2025, nós estamos no século 21. Filho, arrepia minha alma, meu espírito, irmãos. Escuta o que eu quero falar para os seus corações, para as suas vidas, para as suas almas. Filhos, muitas das vezes, parentes seus, avô, avó, bisavô, o tataravô, já nem está mais sobre a face da terra, meu irmão, minha irmã, homens, filhos e filhas. Olha que lindo, os cantores como cantando louvores a Deus. O Luciano, irmãos, lindamente, glória a Deus. Homens que eram para estar cantando lá no mundo, estão cantando para o Senhor. E as multidões vão ir atrás dessas pessoas, porque a voz deles, irmão, existe um dom dentro delas, o qual vai chamar a atenção das nações, da nação, dos povos. E as pessoas vão se ajoelhar, se prostrar e se entregar a Jesus Cristo em adoração e louvor. Irmãos, tantos outros têm se entregado. Filhos, vocês viram eles cantando para o mundo, mas vocês vão ver eles cantando para Deus, o qual até o irmão dele vai se converter ao céu. Vocês vão ver essa dupla cantando a Jesus Cristo neste mundo. Multidões seguirão para ouvir. A palavra vai cair no meio da multidão. A glória vai chequinar e o poder de Deus vai estremecer a terra, irmãos. Não só eles, mas muitos outros que Deus vai fazer a glória maravilhosa neste mundo. Porque tanto querer quanto efetuar pertence ao Senhor.
E ninguém pode escapar das mãos do Senhor, irmãos. Irmãos, este é o tempo que nós vamos ver os ídolos do mundo se desfazer. E vamos ver a glória de Deus ser derramada nesta terra, irmãos. Para que mais almas e almas se convertam, se entregam, se aceitam ao Senhor. Como comecei a falar aqui nesta live sobre esse jovem Estevão, esse nome não foi ele quem escolheu, não. Esse nome vem de lá de trás, do avô, da avó, do pai, da mãe, ou de mais, talvez mais longe ainda. O que eu quero dizer para você, nós temos que ser gratos a Deus. Imagina só, os meus antepassados e os teus, com os joelhinhos no chão. Deus, eu estou aqui pedindo para mim, Senhor, para minha família, mas estou também pedindo para aqueles que serão nossos, papai, que vai sair das nossas entranhas, papai, que virão depois, Senhor, depois de séculos, do céu, ouvindo a voz, ouvindo o clamor, de encontro, Senhor, meu netinho, que ainda virá a este mundo, tenha piedades, e que quando eles vierem, salva eles, papai. Ei, filhos, a geração que está sobre este mundo é a geração que verá a Deus, é a geração que verá o Senhor, irmãos. O que eu estou dizendo para você, que pessoas que oraram lá atrás pela sua vida, pelas nossas famílias, familiares, que são seus, não caiu no esquecimento, não, está diante do trono do Senhor, irmãos. O céu ouviu a voz, o Senhor vai honrar os seus, o Senhor vai proteger, guardar, livrar de todo o mal deste século, irmãos. Filhos, filhas, a glória de Deus será tremenda, maravilhosa, gloriosa, impactante, onde o avivamento virá sobre as nações. Por isso que é onde você vê eu hoje põe um vídeo na internet. Eu estava lá levando as crianças para brincar no meio daquela terra arada, e estava ali, o sonho meu, irmãos, é sonho meu, aquele brinquedo. Quando eu era criança eu tinha o sonho de ter, não tinha condições, mas veio o tempo de trabalhar, conquistei, fui, comprei, e as criancinhas pedem para dar volta naquilo ali, eles montam, eu deixo guiar aquilo ali, irmãos. É coisa para criança, é coisas para pai e mãe, é coisas para nós se divertirmos. O sonho meu, irmãos, é ter vários, para as crianças virem de vários lugares para poder brincar, sem dar nenhum tostão, nenhum real, nenhum centavo. E nós trazer alegria para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os filhos daqueles também que não têm condição. O que eu quero dizer para você, que o meu sonho é projeto do céu, é projeto de Deus. Antes mesmo de eu sonhar quando criança, o céu já tinha projetado tudo isso para mim, para vidas que estariam conosco. Irmãos, a sinceridade diante de Deus é tudo, a lealdade diante do Eterno é tudo que Ele quer, para que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Filhos, filhas, as minhas orações ao céu é sempre determinada, Pai, vai de encontro, Senhor Deus, até mesmo aqueles que eram nossos, que já se foram, que naquele grande dia, que o Senhor possa reverter, Senhor Deus, trazer a vida para eles, novamente, papai. Mostro para você que o Deus é forte, tão poderoso. Tinha 12 varas, Deus disse para Moisés, Moisés, separa 12 homens, um de cada tribo, Moisés, e eu vou mostrar aquele que eu escolhi. Eles pegaram 12 varas de amendoeiras, todas secas, e ali eles começaram a falar, aquela que reverdeceria seria aquela que Deus escolheu. E ali o céu determinado estava seco, não tinha mais vida, não tinha como brotar. E ali Moisés em oração com o céu, naquela noite, aquela vara que estava seca,
reverdeceu, brotou. Olharam, esta é a vara de Arão, o levita. Irmãos, é consagrado ao templo. Filhos, nunca caiu por terra, nunca foi caído no esquecimento. É como os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, permanecem para sempre, irmãos. Suas descendências vai de gerações a gerações, tempos a tempos, não passa, não acaba. Meu amigo Abraão, as famílias da terra, todas elas serão benditas através de ti. Filhos, lindo é um homem, uma mulher, um pai, uma mãe, uma avó, um avô. Quantas das noites, pais e mães não clamou pelos filhos? Papai, converta meu filho na sua presença. Papai, a minha filha, pois dá tanto trabalho, mas que tu vai de encontro a ela, papai. E passa o tempo, a pessoa se chega na presença do Senhor, e passa os anos, a pessoa se entrega, corpo, alma e espírito, e tudo é novo para a pessoa. Ela lê a Bíblia, a glória cai sobre ela, ela chora, se derrama em lágrimas, pois é a boca de Deus que fala, pois é o poder de Deus que se manifesta. Irmãos, ouve o louvor é tão impactante que chacoalha seu espírito, a sua alma, a sua mente. É por causa do poder de Deus. Deus habita no meio dos louvores, e aquele que oferece sacrifício de louvor, diz as Escrituras, que me glorificarás, disse o Senhor Jesus. Disse lá atrás, disse no presente, e diz no porvir. Irmãos, nunca perdemos a essência do eterno. Cada vez pedimos mais de Deus, mais. Desde já eu peço ao Espírito Santo, me acompanhe nesta live, meu Senhor. Se faça presente aqui, notório neste lugar. E se alguma alma que estiver por lá de lá precisar do Senhor, o Senhor vai lá e toca dentro da alma, do espírito, da medula, dos ossos, do nervo. Como diz as Escrituras, papai, a doença e a enfermidade não fique de pé diante da sua glória, meu Pai. Ai, Deus, eu sinto a presença de Deus, meus irmãos. A mesma presença que eu sinto aqui, que o irmão e irmã que estiver ouvindo esta live, que vai ouvir depois, que possa sentir também. Já aproveita, Espírito Santo. Se tiver alguém diante de nós, diante desta live, precisando de uma cura na alma, no espírito, papai, nos ossos, no nervo, no sangue, no coração, vai ela tocar, Senhor Deus, e trazer a vida para o céu. Como aquele pai qual pediu a oração para mim, ora pela minha irmã, ela vai operar no coração. 2 aninhos, papai do céu. Não, Deus, não deixe operar não, meu Deus, mas que a sua mão forte possa ser sobre ela, papai do céu. Papai, que a sua mão forte possa vir sobre esta filhinha deste irmão, para curar, papai do céu. Que tu mesmo faças cirurgia, papai do céu. Que tu mesmo, papai do céu, arranca, Senhor Deus, deixa só a cicatriz onde o Espírito operou e curou. Faça suas maravilhas, papai. Se alguém se encontra agora diante desta live precisando de uma cura, de um milagre, Senhor, na simplicidade de espírito, papai, que tu possa tocar, que tu possa curar, que tu possa fazer as suas benevolências, papai. Entra lá dentro, papai, onde o homem não pode entrar, onde a mão muitas das vezes não pode tocar. Desentope o coração, era seu espírito, papai, curando, Senhor Deus, limpando, papai do céu, em nome de Jesus. Que pode, papai do céu, que há poder de Deus na palavra, que há poder do céu na oração, em nome de Jesus. Venha, Senhor Deus, converter os corações dos pais aos filhos nesta geração. Que
Esta geração venha ser uma geração eleita, sacerdotes reais, papai. Venha glorificar o nome do Eterno, papai. Exaltar o nome do Santo, que morreu naquela cruz, a cruz do Calvário. O nome de Jesus possa ser glorificado diante dos nossos olhos, da nossa mente, da nossa alma, dos nossos corpos, papai do céu. Que viemos, papai do céu, nos consagrar dia após dia, papai, a sentir a sua presença. E que tu possa avivar a sua obra eterna nesta geração. Aviva, papai, como sonhos que o Senhor me deu na terra, papai. Aviva a sua obra tocando aos quatro cantos da terra, papai. E que o Brasil, meu Deus, venha ser celeiro, Senhor Deus, para o mundo, papai. Esta geração, Jeová, venha ser o celeiro para as nações, papai. Papai, este lugar, os homens, Senhor, os mais simples e mais pobres, papai, venha se tornar, Senhor Deus, como quando a arca chegou na casa de Obed-edom. O homem prosperou, a vida do homem se transformou. Houve, Senhor Deus, alegria na vida espiritual, sentimental, física, na vida financeira, papai. Ah, papai, os frutos da terra, qual estavam todos secos e não floresciam, produziu fruto, papai do céu, como a vara de Arão, o qual brotou, papai do céu. Que assim venha ser o Deus da terra, papai, com os homens, papai do céu. E que este Brasil, papai do céu, os quatro cantos do vento sopra, papai, o teu Espírito. Sopra o seu Espírito, papai. Fazendo as suas ricas bênçãos, as suas misericórdias, as suas benevolências, papai. E que tanta morte, Senhor Deus, que tem ocorrido, Senhor Deus, que o Espírito de Deus possa aplacar nesta geração, possa aplacar aqui, Senhor Deus, levantando, Senhor Deus, aqueles que tu quer, papai, aqueles que tu quer na obra, aqueles que tu quer, papai, tu quer na obra, aqueles que tu quer, papai, de plantar corações de cantores, de músicos, papai, de jogadores, papai do céu, papai, a Jeová, Rafa de Sião Shaddai, o Senhor não quer que cante para o mundo, grite ao mundo, mas tu queres que louve para ti, que exalte a ti, papai do céu, que cantar é como louvor, papai, mas tu não quer que eles louvam o mundo, mas o Senhor quer que eles louvam a Deus. O Senhor quer que eles louvam a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, papai do céu. Derrama da sua glória, derrama da sua Shekinah, papai do céu. Pedimos as suas ricas bênçãos e as suas misericórdias, papai do céu. Repreenda Satanás e os seus demônios, papai do céu, o qual já está rodeando, papai do céu, para impedir as palavras, papai do céu, para impedir a oração, papai do céu, para impedir o agir de Deus na terra. Eu peço para ti, papai, vai de encontro às favelas, papai do céu, as criancinhas que lá estão, papai, sofridas, papai do céu, os menininhos, as menininhas, as mães, os pais, meu Deus. Vem de encontro agora, papai do céu. Cairá a sua glória sobre este Brasil, papai do céu, o qual, Senhor Deus, o mundo, Senhor Deus, esses governantes, papai do céu, possam focalizar os olhos para eles, papai do céu, olhar com um olhar de misericórdia, papai, e ajudar, Senhor Deus, os mais pequenos e necessitados sobre a face desta terra, papai do céu. Já vai de encontro às nações, papai do céu, vai de encontro a Israel, Jerusalém, papai do céu, tocando no íntimo, no profundo, papai do céu, e despertando a igreja na terra, Deus, despertando o corpo de Cristo, papai, meu Deus, limpando os corações, purificando as almas, papai do céu, e dando vigor para o homem, para a mulher, para o idoso, para a senhora, para os senhores. Visita desde já os hospitais, papai do céu. Visita os manicômios, papai do céu, onde muitos estão lá dentro e tem as medicinas, papai, que eles estão daquele jeito porque estão. Não, o que for obra de macumba, o que for, Senhor Deus, obra demoníaca, desde já, o céu entra lá. Leva o inimigo, papai do céu, esmaga-o, papai do céu, liberta essas almas que estão cativas, pelo poder e pela glória de Deus. Venha de encontro aos corações, papai do céu, as almas na terra, papai do céu. Venha de encontro aos que se encontram perdidos, papai do céu, pelo caminho. Oh, Jeová, venha mudar a história, Senhor Deus, desta nação. Papai do céu, venha decretar, Senhor Deus, um novo tempo, papai do céu. Venha decretar um novo tempo, uma nova história, papai do céu.
Que o mundo possa olhar para este povo, Papai do céu, e todos aqueles que estiverem andando pela verdade, que o Senhor Deus glorifique o teu santo nome, Papai do céu. E se alguém, Senhor Deus, determinado pelo Espírito do Senhor sobre esta terra. Amém. Glória a Deus, irmãos e irmãs. Sinto a presença forte do Senhor. O Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê, que tudo contempla. A glória é dele, o poder é dele, a honra é dele, a adoração é dele. Que o nome do céu possa ser glorificado. Traga uma revelação para você, mulher, o qual o teu esposo um dia te abandonou. Eu quero aqui, irmãos, sentindo a presença do Eterno, falar para os ouvidos. Não sei se é alguém que está ouvindo agora, ou alguém que vai ouvir depois. Filha, seu esposo te largou, te abandonou, mas eu quero trazer para ti, da mesma maneira que um dia ele te abandonou, minha irmã, filha do meu Deus, filha do Altíssimo, do Senhor. Você ainda tem clamado, mesmo tendo te abandonado, irmã. Filha, você não consegue se a tristeza dentro de ti. Há uma angústia tão grande que você fala com o céu, irmã. Esta pessoa é alguém de um famoso deste mundo. Abandonou pelos deleites desta vida, pelas coisas que passaram. Mas o Senhor, o teu Deus, você não cansou, já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. E esta mulher chora, fala com o Senhor. Senhor, quanto eu queria Ele novamente nos meus braços. Quanto eu queria Ele nos meus braços, Senhor. Essa alma, Senhor, eu estou falando pelo Espírito. Irmãos, ouça. Essa pessoa clama. Essa pessoa chora. Sozinha e no particular, com Deus dentro do seu quarto. Oh, irmãos, Deus vai de encontro a este homem que fez isso com esta mulher na terra. E quebrando o coração dele agora, meu Deus, tocando o papai no profundo da alma dele. E que ele olha para trás e fala, ó, eu vou voltar para minha esposa. Eu vou voltar para os braços da minha esposa na terra. E você não vai voltar só para os braços da sua esposa. Desta vez você vai se converter ao Deus vivo, irmão. Irmãos, eu tenho o nome desta pessoa, mas eu não vou passar o nome, irmãos. Não vou. Porque isso não é certo. Eu não vou fazer isso. Mas nós vamos ver nas mídias, nos jornais, nos rádios e nas televisões. Aquele casal vai se unir novamente. Aquele homem vai voltar para os braços da sua esposa. E ele vai servir a Deus na terra. Ele vai servir a Deus na terra, juntamente com a sua esposa. Você vai abandonar o que é errado, irmão. O nome de Deus vai ser glorificado. E o dia que você ouvir esta live, você vai saber que Deus estava falando contigo. Você vai sentir a presença de Deus arrepiar o seu corpo, do pé à cabeça. Você vai sentir algo tão grande, impactante, que você vai saber que Deus está falando é contigo. Filho, dias. E ela não tem parado de falar com o céu. Eu quero ali de novo, Senhor. Eu não aceito viver desta maneira. Porque foi Deus que preparou vocês, filhos. Ainda que vocês estavam no mundo, vocês estavam lá fora. Olha o quanto ela lutou por ti, homem. Olha o quanto aquela mulher chorou para te dar a vitória. O quanto aquela mulher foi fiel contigo, homem. E este mundo das tentações é assim mesmo, meu irmão. Você foi tentado. Você caiu. Mas Deus te levanta novamente, filho. Eu estou falando aqui que Deus vai pôr uma aliança na sua mão novamente na terra. Você vai voltar para esta mulher.
O céu vai aplaudir e vai glorificar o nome dele. Você vai louvar o Deus vivo na terra, filho. Você vai exaltar o nome do céu. Na minha mente eu sei quem é, eu sei a pessoa, mas eu não vou falar, irmãos. Eu sei que o Espírito, ele vai lá. Ele é Deus. Ele vai tocar. Ele vai fazer essa família se unir novamente. A família se desuniu. Tanta desavença. Mas vocês vão se unir novamente, filhos. Ei! Vocês vão se unir novamente na terra. Vocês vão exaltar o nome de Deus. As mídias, os jornais, as notícias vão ver você glorificar o nome do Senhor. Ai, Deus, vai lá onde este homem está, quebrando o coração dele, e que ele se entregue ao Papai do céu. Volte para os braços daquela que o Senhor deu na mão dele, para ele zelar, para ele cuidar. Papai, o amor que eles sentirão não vai ser comparado com o que eles já viveram nesta terra. Não vai ser comparado, filho, filha. Oh, meu Deus do céu. Eu quero ir de encontro a outras palavras, eu quero falar outras pregações, eu quero ir de encontro o que aqui estava para mim determinado a falar, irmãos. Mas o Espírito ainda quer continuar falando, irmãos, para esta pessoa. Deus tem dado sonhos para você, irmão. Os sonhos não são seus, filho. Ei, você pode ter muito dinheiro, você pode ter muito, mas o Senhor tem dado sonhos para você. Volte para aqueles braços que te amam, aquele amor de verdade. Pois o nome de Deus está sendo clamado dia após dia, para que os corações, para que aquela alma volte para os braços daquela esposa que Deus deu. Você sabe que foi Deus que te deu. Ei, quanto zelo você teve por aquela mulher? Quantos zelos você teve? Quanto dentro da sua mente você todos os dias, eu vou dar o melhor para ela. Eu nunca vou abandoná-la. O mundo pode oferecer tudo para mim. Eu não vou aceitar. Eu vou ser fiel a ela. Irmãos, eu sei, irmão. Deus sabe tudo. Mas é só isso que o céu pede. Volte para ela. Ela tem clamado ao céu. E o céu, filha, você também, o céu você sabe que é contigo, você vai ouvir falar disso. É para ti. O céu vai de encontro à sua vida. O céu vai fazer a obra acontecer. Você tem clamado, você tem buscado. E o Deus vivo, o Santo de Israel, ele vai tocar no coração do seu esposo, do seu ex-esposo. E ele vai se tornar o seu melhor amigo de verdade nessa terra. O qual vai querer você 24 horas do lado dele na terra. Para a glória do lado dele na terra. Para a glória, faça a sua obra, meu Pai. Limpa aqueles corações. E que acusações nenhuma possam impedir a glória de Deus na terra. Amém. Amém. E amém, povo. Irmãos, irmãs, Deus faz coisas neste mundo maravilhosas, filhos. Se a gente se posicionar no Espírito, esta é a palavra. Ele revela o oculto, o escondido, coisas que nós nem imaginamos, pensamos. Jeremias 33:3. Crame a mim e responder-te-ei, e anunciarei-te coisas grandes, firmes e ocultas, que não sabe. Ai, meu Deus! Aí eu lembro dos sonhos lá atrás, há 6, 7, 10 anos, o qual nem oportunidade de anunciar o nome do Senhor eu tinha, o qual não existiam as mídias, os jornais, desta maneira, com o celular hoje como está. Ele chega nas nações em frações de segundo, em 3 segundos. E eu dentro daquele mar, catando as alianças que estavam caídas no mar, muitas águas, muita areia. É impossível, irmãos. Um portão gigantesco naquele mar.
os cachorros pro lado de lá, representando Satanás e seus demônios, e eu dentro daquele mar, onde eu estava com a água até o joelho, e eu catava aliança por aliança, que foram desfeitas na terra, irmãos, só casamentos, qual Deus consagrou na terra dos viventes, uniu a família, e o Satanás põe a sua pata e destruiu casamentos. E eu pegava aliança por aliança. A paz seja convosco, meus irmãos. Eu já vou orar pelos irmãos. E apanhava as alianças, irmãos. Estão todas boas ainda. Ainda estão todas boas. E eu apanhava na mão. Eu ia catando e apanhando em um saquinho. Ia chegando perto daquele portão. Os cachorros iam rugindo. Bravos! Nem eu entendi, irmãos. Mas eu comecei a querer compreender. Os anos estão se aproximando. E Deus começa a desvendar os seus mistérios. Não é de hoje, qual hora pelo um jovem fala, seu esposo voltará e voltarás. Aquele casamento é edificado novamente, porque é aquela aliança de ouro. No ouro não há emendas. Por isso que a psicologia usa o ouro. Não é porque é o material mais nobre, porque não existe remendo na aliança. Não existe emenda. Porque é como o amor eterno. O amor eterno, o símbolo do amor eterno. O casamento é tão sério, meus irmãos, minhas irmãs. E o céu, que Deus me usa na terra para unir mesmo essas famílias. Não 1, 2, 3 mil, 1 milhão, 2 milhões. Famílias que se desfizeram por causa do inimigo, que barrou as obras do céu na terra. Pessoas que não têm mais ânimo de viver, mas o céu vai trazer o ânimo para dentro dessas almas. Deus vai reconstruir a história novamente. Não duvides, não. Deus vai reconstruir de novo tudo que se perdeu pelo tempo, tudo que se apagou. Ele vai reconstruir, porque Ele é Deus e é muito poderoso. E Ele nos chamou, irmão, para trazer vidas e almas para junto da sua presença. Este jovem que fala com os irmãos é um jovem que o Senhor chamou na terra. O inimigo tentou atrapalhar os caminhos de Deus de todas as maneiras, tentando destruir este jovem, impedir ele, jogar ele no lamaçal do pecado, da imundícia, da imoralidade deste mundo. Tentou acabar com este jovem de todos os jeitos. Mas esse jovem, ele sempre tinha a mente voltada para o Senhor. Mas todos nós, irmãos, pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Mas através da morte de Cristo naquela cruz, Ele reconciliou com o mundo. Na sua carne, Ele reconciliou. E os projetos de Deus. A Bíblia é tão linda, tremenda, gloriosa e majestosa, que quando Jesus morreu naquela cruz, tem um versículo bíblico, que naquele dia que Ele morreu, a Bíblia fala que os mortos ressuscitou em Jerusalém, dentro da Terra Santa. Naquele lugar não foi o mundo inteiro. Os mortos, os santos ressuscitaram lá. As suas esposas perderam seus esposos. E daqui a pouco o homem chegando na porta da casa. Mas ele tinha morrido há 5 anos, 10 anos, 15 anos. 20 anos. Mas ele aqui, o filho pulando, alegrando, gritando, conjecturando para vocês, meus irmãos. E as suas mulheres receberam os seus esposos novamente. É bíblico. Você sabia que o céu vai despertar os mortos? Você sabia? Neste mundo aqui que nós estamos, aqueles que estão lá nos sepulcros, no cemitério, dormindo a carne, porque os espíritos, ou eles estão no paraíso, ainda neste mundo, nesta terra, onde Adão e Eva um dia saíram, Jesus inaugurou novamente. E aqueles que fizeram mal, aborreceram o céu, aborreceram de maneiras que atrapalhou o caminho do Senhor na vida dos homens.
como diz as Escrituras. E o Senhor ele castiga da primeira, segunda, terceira e quarta geração daqueles que me aborreceram. A Bíblia fala: felizes são aqueles que ressuscitarão na primeira ressurreição. Esses serão muito mais do que felizes. Irmãos, o maior mistério que vai ocorrer na terra dos viventes, que vai ocorrer no mundo, será o despertar dos mortos. Esse será o maior mistério, pelo poder e presença de Cristo. Ele próprio vai despertar. O sonido da trombeta, os anjos, os mortos, sepulcros explodirão, mortos ressuscitarão, famílias se unirão novamente, vidas, almas, para viver glorificando o céu, exaltando o eterno. Deus é forte. Lembre-se, irmãos, da glória de Deus, da sua presença. Ele vai impactar o mundo. Irmãos, vamos glorificar o nome do Senhor. E nós fomos chamados, não só eu, mas você, nós todos. Lembre-se, agradece ao Pai, agradece a Deus, peça ao Pai. Obrigado, meu Deus. Usa de benevolências e misericórdias, papai, com aqueles que já se foram um dia, mas que naquele grande dia, o seu grande amor, possa olhar com um olhar de misericórdia, com um olhar de perdão, com um olhar de remissão dos pecados, porque tu morreu foi por nós, Pai. E os dias atuais que nós estamos vivendo, a pessoa pode ter vivido a vida inteira no erro, irmãos. Chegou a hora da morte. Irmãos, ali é uma alma preciosa para Deus. Não é uma alma que Deus, quero jogar no inferno. Irmãos, aquela alma fica aqui neste mundo sofrendo. Jesus, Deus, clamando o nome do Pai, o nome do Eterno. O diabo quer fechar a boca deles, quer matá-los sem eles abrirem a boca. Mas aquele homem e mulher fica clamando, gritando: socorro, me ajuda, Senhor. E o Senhor, como um Deus maravilhoso, misericordioso e piedoso, ele fica observando o clamor daquela alma. E os homens vão para o inferno. Quem somos nós para determinar o caminho do homem depois da morte? Só Deus sabe como aquela pessoa se achegou na presença do Senhor, como ele clamou, como ela pediu as suas misericórdias, o seu amor. Irmãos, não se engane você, eu e nós neste mundo. Querer ser juiz como muitos fazem na terra dos viventes. Pegam pessoas que pereceram, não serviam a Deus na terra, e já logo põe na mídia. Foi pro inferno, foi para não sei para onde, tá gritando no lago de fogo. Irmãos, Deus é mais do que isso. Deus não quer que nenhuma alma se perdia ou ia para o inferno. Se Deus quisesse, então ele tinha deixado aquelas almas, quando ele morreu na cruz do Calvário, lá ficar no mesmo lugar que estavam. Aquelas almas que foram rebeldes nos dias de Noé, o maior pregoeiro da terra. Noé, o maior pregoeiro que viveu entre os homens. Ele anunciou a palavra do céu por 100 anos, pela longanimidade do Espírito, pelas benevolências e misericórdias, pela longanimidade de Deus. Vocês precisam se entregar ao céu, porque Deus vai destruir toda a substância que ele fez sobre a face da terra. 100 anos, Noé pregou, eles não deu crédito, veio os dilúvios, Noé estava sendo advogado,
Mais adiante seria o juiz. Noé estava sendo a vida para os que ouviam e criam, e estava sendo a morte para os que não criam. Noé, irmãos, pregou, ninguém deu crédito. Quando veio o dilúvio, eu disse para Noé: entra na arca, porque daqui 7 dias eu vou enviar o dilúvio sobre a face da terra. Ele enviou o dilúvio. O dilúvio veio. O anjo selou a arca por fora. Noé, irmãos, foi salvo pelas águas do dilúvio e condenou o mundo que não acreditou. Se passou 3, 2, 4 anos depois, Jesus veio da cruz, morreu, desceu do céu, morreu na cruz do Calvário, porque não tinha como tirar ninguém daquele lugar, ninguém poderia sair daquele lugar de prisão se não fosse o próprio Deus. Mas ele, pelas suas misericórdias e pelo seu grande amor, ele desceu lá, onde a morte não podia deter Cristo. Levou vida para aquelas almas que estavam gritando há mais de milênios, gritando por socorro, gritando: tenha misericórdia de nós. Nós falamos, nós não acreditamos. Aquelas almas, mesmo que estavam lá no lugar de prisão, inferno, gritando por socorro, é como se o céu estava ouvindo. Ele foi. O primeiro de todos eles foi o ladrão da cruz. Um zombava: ai, desce daí, salva-te a ti, e depois salva nós creremos em ti. O outro olhou para ele: ei, você não teme a Deus nem na morte. Nós merecemos pelos nossos atos, atitudes. Nós somos maus. Mas ele nenhum mal fez. Cala-te. Outro se calou, sofreu até a morte, desceu à sepultura, o calabouço da escuridão. Aquele outro olhou para Jesus: Senhor. Quando ele mandou aquele homem se calar, conjecturando para ti, Jesus olhou para ele, mesmo todo ferido, machucado, e sorriu para aquele homem. Eu ganhei a confiança dele. Ele sorriu para aquele homem, Jesus, Yeshua, como falava em aramaico. Sorriu para ele. Ele olhou para Jesus, sabendo que ele ia para o inferno. Ele falou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, pois eu já estou condenado pelas minhas atitudes e coisas que eu fiz neste mundo. Lembra-te de mim, Senhor. Jesus olhou para ele mais uma vez, sorriu para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, Jeová, Falicial Shaddai Adonai, Deus de Israel. Jesus inaugurou o paraíso. Trouxe o ladrão da cruz para dentro daquelas portas. Irmãos, Deus é Deus. Deus é Deus de restauração. A Bíblia, Deus tem dado uma dimensão tão grande dentro dos nossos corações, que nem eu sabia dessas coisas dentro de mim, irmãos. Eu vou ler a palavra aqui, o qual, antes de eu começar a falar para os irmãos, o Senhor trouxe a palavra, e tudo vai se bater com tudo que foi falado, e que ainda está sendo falado, porque Deus é soberano. Eu sinto o cheiro da mirra, eu sinto o cheiro do óleo, mas o mais interessante, irmãos, que aqui não tem óleo nenhum, mas eu sinto o cheiro do óleo consagrado, selado pelo Senhor, irmãos. Cadê o óleo? Onde está esse óleo? Pois aqui só tem copo de água. Não tem óleo aqui, irmãos. Mas em minhas narinas eu sinto o cheiro do óleo. Eu sinto o cheiro do óleo. Oh, meu Deus, Ele está aqui. Ele está dentro de ti, dentro de nós.
Ele está de alguma maneira presente neste lugar. Porque eu não estou falando ao vento. Tem vidas por lá de lá ouvindo. Tem vidas por lá de lá ouvindo falar dele. A obra é dele, a glória é dele, a Shekinah é dele. E que ele possa estar curando pessoas. Independente de ser enfermidade, câncer, estado terminal. Quero ver Deus não salvar. Quero ver Deus não curar. O céu fala. Todos os que me invocarem no dia da angústia, eu ouvirei. Pessoas clamam o céu se apresenta. Você invoca o nome do Senhor, ele se faz presente. O que ele mais quer na terra. Deus derrama todas as suas sortes de bênçãos e benevolências sobre as suas vidas. Nós estamos falando de riqueza. Este ministério é proibido falar de riqueza sobre a terra, mas é para falar das benevolências e do amor de Deus. O que virá, virá, irmãos. Todas as sortes de bênção vai nos acompanhar, mas é para nós ajudar os nossos próximos, crianças, jovens, adolescentes, todas as pessoas. O que virá, virá com o tempo. Mas nós queremos falar do amor de Deus, falar da cruz, falar de restaurações de casamento, de famílias, de vidas, de salvação, batismo eterno, cura na alma, no profundo do espírito, nas juntas e medulas e ossos do ser humano. Queremos ver Deus curar como nunca sobre esta terra, irmãos. Entrar dentro dos hospitais, entrar dentro dos lares, das casas, das famílias, e tocar no profundo, no oculto, no escondido. Tirar o mal pela raiz e exaltar o nome de Deus na terra. Isso que queremos ver. Às vezes já acontece isso. Um dia eu estava sentindo lá na casa da minha mãe, onde eu tenho gravações do qual eu fazia culto lá naquele lugar. Fazia culto hoje, 2 vezes a semana. Falava para ela, o dia que tiver mais gente, mano, ela vai fazer 3 dias. E ali eu começava a fazer o culto. Estava só a minha mãe sentada naquele lugar. Eu ia iniciar o culto de novo. E Deus revelando como está revelando aqui. Palavras proféticas sobre um avivamento que viria sobre a terra. Deus revelou naquele dia também, naquele lugar. E eu orava, falava da palavra. Só minha mãezinha sentada lá naquele lugar. Não tem escatologia, bacharel, não tem nada dessas coisas, irmãos. Se os homens quiserem ouvir este evangelho, vai ouvir longe desta palavra. Este jovem não quer pregar prosperidade. Igreja não é pentecostal, não vem de novo. O Espírito não tem nada de novo. Tudo se faz presente, mas ele quer renovar os homens da terra. Ele quer renovar os corações, as almas. Esse ministério vem a ser do jeito de Deus. Quem manda, quem fala é Ele. Se Ele falar, passa o microfone, como Ele falou para mim naqueles sonhos. Eu entrava dentro da casa das pessoas. E ali o Senhor estava permitindo eu estar com o microfone na mão. Para entender o propósito do céu, irmãos. Não tinha caixa, não. Só estava o microfone na mão. O Senhor falava assim, passa a palavra para aquela criança. Sabe o que é isso? Quando o meu ministério que eu tenho na sua história se iniciar com um tamanho e forma tão grande, você vai fazer o que eu mandar, meu filho. Sou seu servo, Senhor, e eu te obedeço. Se você falar, passa o microfone para a criança de peito, eu vou passar, pois a criança vai falar. Tá vendo, irmãos? Parece ser loucura, mas é a realidade. O meu menininho, eu fui um jovem que demorou 7 anos para aprender a ler. Eu falava, meu Deus, quando eu tiver filhos, eu tenho 2 bênçãos. Essa é uma bênção minha, um filho meu. O outro é mais pequenininho. Crianças que aprenderam a ler na escola com menos de 3 anos, no parque. Com 3 anos, lia e relia. Não aquelas coisas, mas lia Jesus, Deus e tantas outras coisas. Seu filho é tão inteligente e tantas outras coisas. Coisas que confundem a medicina. Eu falei, meu Deus, será que meu filho vai ser como eu, pai? Pai, tomara Deus que não.
Quando veio o meu primeiro pequeno, Jeremias, o profeta, aquela criança com 1 mês de vida, ele dava passos na terra. Você já viu criança dar passos na terra? Eu tenho os vídeos ainda, como eu falei para os irmãos, dentro desses celulares tão simples. É Deus mostrando e falando, eu sou o Deus que faz. Meu filho tinha 1 ano, bem pequeno. Ele tinha um mês de vida. Essa criança, 1 mês de vida, ele dava passos na terra. Ele dava passos, segurando só o tronquinho dele e caminhava. Ei, Deus faz coisas que o homem, nem a medicina, nem a ciência humana pode explicar. Meus filhinhos, 1, 2 meses ele falava papai. É coisas que ninguém pode explicar. O outro veio, ele fazia a mesma coisa que esse outro pequeno fazia, o mais grandinho. Ele dava passos com 2, 3 semanas de vida. Quando nós nascemos, filhos, 40 anos tenho eu hoje, as crianças nasciam com os olhos fechados, não abriam. As crianças não abriam os olhos. É que o Satanás da geração, o Deus deste mundo, qual cegou os olhos dos incrédulos, para eles não verem. Filhos, nós nascemos debaixo de promessas na terra. Uma delas é viver com Deus. As crianças nasciam com os olhos fechados e ninguém conseguia abrir os olhos deles, era como gato. Ficava ali 2, 3 dias com os olhos fechados, amarrado. Mas hoje, já nasce com os olhos abertos, vendo tudo, observando tudo. Então eu estou trazendo para vocês, não deixe as coisas de Deus passarem. Os homens podem chamar de louco, de maluco. O meu pequenininho, eu falava com ele, ainda ele tinha ali 1 semana, 2, menos de 1 mês. Papai te ama, tá? Papai te ama, tá bom? O Espírito Santo, a pombinha ficava passando para lá e para cá, dançando de espírito. Parece ser loucura? Eu tenho os vídeos, irmãos. Aquele ser passava, dá glória a Deus. A criancinha se alegrava. Papai te ama, tá bom? Ele olhou para mim. Tá bom, papai. Balançando a cabecinha. Porque eu não gosto de expor meus filhos. Falei para ele, papai te ama, tá bom? 2 vezes com a cabecinha. 1 semana, 2 semanas de vida. Criança nasce parado. Para mostrar a glória de Deus. Ele pegou. Papai te ama, tá bom? Tá. E esse é o nosso Deus, irmãos. É o Deus que muda história, que transforma vidas. Em um tempo determinado, muito tempo atrás, minha esposa foi pregar numa igreja. Eu, minha cunhada, meu cunhado e as 2 filhos meus e os 2 filhos deles. Eles ali, nós dentro daquele carro, uma chuva caindo. O carro parou. Precisei descer e empurrar aquele carro. Eu e meu cunhado, vamos empurrar, vamos levar a palavra de Deus. E empurramos aquele carro. Pegou, no meio do caminho parou de novo. Irmãos, voltamos empurrando, pegou de novo. Andamos um tanto, parou de novo. Descemos do carro. Eu já bravo, irmão, dentro da gente. Querendo estourar o leão, mas não pode o leão estourar. E ali eu olhei e falei, meu Deus. A criança pequenininha, 2 meses de vida. Louve ao Senhor. Vai explicar as glórias de Deus. Vai explicar o poder do céu. Criancinha, irmãos. Aleluias! Aleluia! Dentro do carro com 2 meses de vida. Aleluia! Aleluia! Eu pro lado de fora consegui ouvir a criança falar.
todo mundo dentro do carro, ele dando aleluia aqui, ó. Porque nós estávamos prestes, irmãos, a chutar o balde. Tenha paciência, irmãos. Deus, ele se manifesta. Quanto mais você orar na terra, minhas orações não poderiam ser em vão. O céu estava ouvindo. Irmãos, por tantas lutas e provas passamos, mas o céu foi conosco em todas elas. Ele nos deu a vitória. Ele vai dar a vitória para você, meu irmão, no seu casamento, na sua família, na sua causa. Ei, limpe os corações. Permite a Deus fazer na sua vida. Você vai viver o novo de Deus na terra. Amém? Você viverá o novo de Deus, minha irmã. Daniela Brito, Deus abençoe, filho. José, Railson, Deus abençoe, filho. Que a paz possa entrar para dentro dos seus corações. Márcio Mota, Pastor Luciano Mendes. Deus abençoe, meu querido. Sérgio Soares, Andréia, sejam abençoados em nome do céu, em nome de Jesus. Estevão, oh glória, aleluia, Estevão. Louvado seja Deus. Deus quer te usar na terra, irmão. Deus quer te usar neste mundo para falar com as pessoas que estão aí fora precisando. Ei, irmão, este ministério venha a ser um ministério edificado pelo Senhor. O qual, como já falei, uma criancinha de peito, se Deus falar, passa o microfone para ele, filho. Toma o microfone. Fala o que o Senhor quer falar. Aleluia! Aleluia! Deus vai se manifestar, derramar a sua glória na terra, irmãos. Confia no poder de Deus. É loucura para o mundo as coisas do céu. Mas é o poder e a glória dele se manifestando, meus irmãos. Vocês querem um homem cheio do Espírito Santo? Um novo convertido? Toma este homem aqui. Estevão. O homem abalava as estruturas humanas pela palavra, pela sabedoria do Espírito. Ele não era um homem que estudou tantas coisas. Não. Ele era novo convertido. É alguém que chega aqui agora, irmão. Eu aceito Jesus como meu suficiente Salvador exclusivo, Jesus Cristo. Você aceitou? Aceitei. Eles logo naquele início, ministério, quer se batizar? Você arrependeu? Se arrependi. Aceitou Jesus como seu único, suficiente, exclusivo Salvador. Senhor, perdoa os meus pecados. A oração, Pai, abençoa este jovem. Desce as águas, batismo público, para todo mundo ver. Morreu para o mundo no batismo e viveu para Deus. Uma nova criatura se fez. Tudo se fez novo. E aquele novo convertido, talvez uma semana, 2 semanas, 1 mês, é um homem cheio do Espírito Santo. Toma aqui, Estevão. E os doutores, os homens que conheciam todas as escrituras, não sei o que é isso aqui. Estevão apedrejava eles na palavra. Os homens falaram, nós temos que deter ele. Um homem é um fogo consumidor. Temos que parar este homem. Os homens, vocês têm um homem cheio de poder? Toma aqui, Estevão. E aquele homem, irmão, quando ele falava as palavras, como se estremecia aqueles homens, o espírito deles, a mente deles chacoalhavam na terra. Vou matar ele. Mas matou a pedrada. Mas o céu o recolheu para ele. Ei, homens e mulheres, filhos e filhas, não precisa ninguém ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu tenho que ver ele, eu tenho que observar ele para ele se tornar um obreiro, para ele se tornar um pastor, para ele se tornar um apóstolo, para ele ir falar da palavra. Deus é Deus. Deus, ele pega o alcoólatra lá fora, no mundo, perdido. Hoje, vem aqui, filho. Eu quero esse Deus que você fala. Você quer? Então receba, em nome de Jesus. E a partir daquele momento, aquele homem pega a palavra de Deus e já vai logo soltando rajada de fogo do Espírito Santo, saltando e pulando. É assim que Deus faz. É Deus, a obra é dele, não é do homem. Não é a ciência do ser humano. Precisa estudar, precisa de... Não, meus queridos. É de Deus, a glória é dele, o poder. As letras matam e o Espírito vivifica. As letras trazem muitas confusões. O Espírito vivifica, cura na alma. Ei, você não precisa, irmãos,
como nos dias atuais. Você tem que aprender a homilética, hermenêutica, começo, meio e fim, esboço. Que esboço? Esboço é o Senhor, é o dono de glória, dono de força, dono de poder. Toma, filho, pega a palavra do céu. O irmãozinho fecha os olhos. Senhor, me dá uma palavra para falar com essa multidão. Me dá uma palavra para falar com esse povo, com essa nação. Aí você vai lá. Leva o meu dedo aonde você quer falar, Senhor, com esse povo. Pela fé. O tamanho da sua fé será o tamanho do seu milagre na terra. Aí a pessoa vai lá. Eu vou ler aqui que o Senhor mandou. E aquela palavra vai de encontro aos corações, aos ouvintes. Que a palavra de Deus é viva e é eficaz. E é poderosa. É maravilhosa. E ela estremece, irmão, o inferno. Ela estremece tudo pela sua glória, pelo seu poder. Porque Ele tem esse poder. Ele tem essa glória e essa majestade a se cumprir na terra. Amém? Eu quero ver aqui, irmãos. Aquilo que se bate, né? É isso aí, irmão. Amém, Estevão. Deus abençoe, meu querido. Aleluia. Deus abençoe, meu querido. Deixa eu ver aqui. Bruno Machado, paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão. Deus te honra e te abençoe nesta terra. Cuida de você e de toda a sua casa, meu irmão. Deixa eu ver aqui, irmãos. Palavra do céu. Ela nunca vai voltar vazia. Ela nunca vai passar. Amém, meu irmão. Deus Pai, Deus abençoe. Amém. Randy Orton. Vamos orar pelo seu tio sim agora, nós vamos orar. Eu quero dizer para você, como eu estava falando nesta live, ontem, de manhã cedo, eu estava numa live, o qual ali aquele jovem pediu a oportunidade para entrar na live, aquele pastor. A gente fala pastor, alguém de respeito, irmãos, alguém santo, santificado pelo Senhor, chamado pelo Senhor, filhos. Não é gravata que vai te transformar no homem de Deus, não é o terno, não é a roupa, não é o boné, não é o chapéu, não é o sapato social, ou o tênis, ou o chinelo, ou andar descalço, ou como agora aqui estou, descalço neste lugar. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do céu. Eu ali naquela live, aquele jovem pediu ali, e o Senhor dentro de mim, dá oportunidade para ele. Naquele dia eu entrava naquela casa, dá o microfone para a criancinha, pois ele estava com a palavra. É um ministério diferenciado na terra, irmão. Eu tive sonhos nessa terra, ó dentro dos ministérios que estão ao redor do mundo. Uma pomba ferida, com uma asa ferida no campo. Tremendo, com a asazinha ferida. O seu Espírito Santo de Deus não está tendo uma liberdade profética para agir dentro dos lugares. As pessoas determinam tempo, ó, prega só 20 minutos, ó, meia hora, 9 horas encerra. Mas espera aí, como assim? O Espírito queria curar, queria fazer muito mais. Ó, irmão, a palavra vai estar sendo rodada. Se você sentir de querer ir embora no meio da palavra, pode ir, fica à vontade. Deus te abençoe na ida e na vinda. Amém? Seja abençoado, filho. Mas se o Espírito estiver usando o irmão, meu irmão, você vai falar até a hora que o Espírito ordenar. Saulo se transformou em Paulo. Paulo, de perseguidor, Saulo, se tornou o maior missionário, se tornou o maior homem que pregava, atleta cristão, foi chamado aquele jovem. Ele pregava 8, 9,
horas de palavra, de poder de Deus. Como assim, irmão? Era chamado sermões, palavras que eram anunciadas. Irmãos, da mesma maneira, este é a reforma que vai ter que acontecer neste mundo. Esta é a reforma. Eu já preguei, como eu falei para vocês, dentro daquela casa da minha mãe, na garagem, o qual só tinha minha mãezinha ouvindo a palavra. Era meu filhinho, minha esposa, era meu pai, estavam lá. E aquela presença, aquele cheiro, era o Senhor, lírio dos vales, rosa de Saron. Meu irmão, ele se apresentou. O cheiro, eu nunca tinha sentido aquele cheiro. A presença dele. E naquele dia eu fui pregar falando sobre a reforma na igreja, na terra. Irmãos, presença maravilhosa, gloriosa, impactante. Como aqui hoje nesse lugar, orando, falando aqui com os irmãos, aquele cheiro de mirra, o qual a mirra não está aqui, não tem mirra, acabou minha mirra. Acabou minha mirra, irmãos. O óleo de ungir, o óleo de unção. E aquele cheiro, o qual cheirava os panos, estava aqui. A presença de Deus. A presença de Deus nunca passa. Nunca deixa ela passar dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. A palavra se completa. Deus quer te usar na terra, meu irmão. E eu dei a palavra ontem para aquele jovem nas nossas lives. Prepare-se, irmãos, o coração para querer um dia falar nas lives. Nossa, vou dar uma oportunidade para você, irmão. Nossa, irmão, eu quero falar da palavra. Eu tenho um sonho, irmãos, de falar com 2, 3, 4, 5, 100, 1000. Você vai ter aqui. Eu vou apanhar você aqui ao vivo. E você vai falar. Vários celulares gravando aqui, irmãos. Mesmo que eles não estiverem vendo você, que estiver em outro canal, vai estar ouvindo a sua voz. Você falando. Você produzindo o Espírito, a palavra do Espírito, irmão. Sabe por quê? Nós não podemos ser egoístas. A palavra está só comigo. Não está só comigo, não. A palavra está com todos aqueles que se posicionarem. Eu quero falar do Senhor na terra. Quero falar do Senhor na terra. A palavra pode estar com uma criança feita, sai perfeito louvor. A criancinha, aleluia, glória a Deus. É Deus falando através da criança. Adore a Deus, adore a mim, diz o Senhor na sua palavra. Ele quer que nós oramos, que nós buscamos, que nós falamos com Deus na terra. Amém? É mistérios, irmão. Nem eu entendo o meu ministério. Que o nome do Senhor possa ser glorificado nas nossas vidas. Que os irmãos possam ser cheios, impactados do Espírito Santo. Amém? Eu quero orar por esse irmão. Peço oração para meu tio Jacinto Leite Aquino, que está internado na UTI. Eu vou orar por este jovem, pelo tio dele agora. O nome dele é Jacinto. Não sei qual cidade está, não sei que bairro está, só o Senhor sabe. Deus sabe todas as coisas. Mas eu peço, Pai, aqui, ó, Randy, certo? O Senhor vai de encontro a esse jovem, ao tio dele, o Jacinto. Espírito Santo de Deus vai de encontro à vida deste homem, onde ele estiver, não sei que lugar está, estado, Senhor Deus, país. Mas uma coisa eu sei, que tu possa entrar lá dentro daquela sala do UTI, Papai do Céu. Tocando, Papai do Céu, curando, Papai, restaurando o que foi destruído, Papai do Céu. Nos pode, Papai do Céu, vai lá, meu Deus, em nome de Jesus. Opera do seu milagre. Dá vida para o Jacinto, Papai do Céu. Repreenda o espírito da morte, o espírito satânico, Papai, diabólico, Papai. Que tua glória possa cair sobre ele, que as suas misericórdias, as suas benevolências possam ser com ele, Papai do Céu. Dá vida para ele, Papai, por favor. Em nome de Jesus Cristo, não conheço, não sei quem é, mas que ele permaneça de pé na terra, Papai do Céu, para que ele possa ver a sua glória e se manifestar, Papai do Céu, e se entregar corpo, alma e espírito ao Senhor nesta terra, Papai do Céu. Ele consiga vir fazer o melhor para ti na terra e exaltar o nome do Senhor. Visita ele, visita os outros que estão em hospitais, sala de leitos, por favor, Papai do Céu. Dá vitória, Deus, em nome de Jesus.
a vitória. Entra na vida de jovens assim, e traga a vitória, Senhor Deus, através deste sobrinho dele, qual pediu a oração e intervenção, dá a vitória, em nome de Jesus. Amém, meu Deus, faça a sua obra, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor, agradecido seja o nome do Senhor. Deus abençoe, meu querido. Louvado seja o nome do nosso Rei, do nosso Senhor. Irmãos, eu não sei mexer muito ainda nesse negócio de live, mas Deus vai nos capacitar para a obra dele que ele tem na terra. Não sei mexer, irmãos, muito não nisso não, mas o Senhor Deus é soberano. Eu estava, irmãos, vivendo um tempo, irmãos, eu tentava ficar, sabe, como escondido, só apanhava meus vídeos no YouTube. De vez em quando ia lá, apagava. Mas chega um tempo na vida da gente, irmão, que o céu não tinha TikTok, Instagram, não tinha essas coisas, irmãos. Tinha apenas o YouTube, um canal desconhecido, por muitos que poucos assistiram. Muitas revelações proféticas. E o Senhor chegou um tempo na minha vida agora, irmãos, que o Senhor permitiu fazer TikTok, Instagram, Kawaii, para apanhar para as almas, irmãos. Sabe por quê? Porque Pedro, ele viveu o Deus. Paulo, ele viveu Deus. Paulo um dia, a pregação de Pedro convertia 3.500 almas. Apenas uma pregação. Aqui dentro dessas lives, irmão, tem vezes que tem 10.000 pessoas que assistiram a live. 5.000, 4.000. Irmãos, em igrejas eu nunca preguei um tanto de pessoas assim dentro de uma casa de oração. E aqui eu tive a oportunidade de pregar para milhares de pessoas. E operar Deus, fazer o que Ele quiser. O que eu quero falar para você? Vamos deixar Deus nos usar na terra. Ele quer usar o povo dele na terra. Ele quer usar homens e mulheres. Nos levantemos no poder e na autoridade de Deus. Você tem autoridade, você foi chamado, você foi escolhido para vencer, para governar, para reinar, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, eu quero aqui ler uma passagem, Ezequiel capítulo 36, versículo 16. Restauração de tudo. A restauração de Israel. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, Ezequiel, o profeta das visões de Deus, filho do homem, quanto a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação. Como a imundícia de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto, diz o Senhor. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e dos seus ídolos com que a contaminaram. Eu os espalhei entre as nações, foram espalhadas pelas terras conforme os seus caminhos, conforme os seus feitos eu julguei. Chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se desviam deles. Estes são o povo do Senhor, saíram da sua terra. Mas eu o poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações, para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová, Deus Todo-Poderoso. Não é por vosso respeito que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, ele vela pelo teu nome, que profanaste entre as nações, para onde vós foste. Eu santifiquei o meu grande nome. Eu santifiquei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas.
E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vós tomarei dentre as nações, vós congregarei de todos os países, vós trarei para a vossa terra, então espalharei água pura sobre vós. E ficarei purificado de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vós purificarei. Vós darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne. Vós darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andes nos meus estatutos, guarde os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós me sereis por povo, e eu vos serei por Senhor. Vós livrarei de todas as vossas imundícias, chamarei o trigo, e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o próprio da fome entre as nações. Então vós lembrarei dos vossos maus caminhos, e dos vossos feitos, que não foram bons. Tereis nojo em vós mesmo da vossa maldade e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Jeová. Notório vós seja envergonhar vós e confundir vós pelo vosso caminho, ao caso de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: Jeová, no dia em que eu purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades, sejam edificadas os lugares devastados, e a terra assolada se lavrará. Em vez de estar assolada aos olhos de todos que passavam, e dirão, esta terra assolada ficou como um jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberá as nações que ficarem de resto ao redor de vós, que eu, o Senhor, tenho edificado as cidades, destruídas, as plantando, porque está devastado. Eu, o Senhor, disse que eu farei. Assim diz o Senhor Jeová: ainda por isso me pedirá a casa de Israel, que lo faça multiplicar-lhe os homens como a um rebanho, como rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém, nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de famílias, e saberá que eu sou o Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo pode. Irmãos, é decreto de Deus, é a palavra do Eterno. Irmãos, o Senhor juntou o povo dele nos últimos tempos. Em 1948, Israel brotou, veio ser uma nação num só dia. Irmãos, a videira verdadeira, irmãos, Jesus, Ele enxertou a terra, a humanidade, os seres humanos, filhos. Vocês hoje, nós, cada um de nós, temos o exemplo do nosso Deus, do nosso Cristo. Filhos, que no tempo prometido ao Senhor se cumpra na sua história, na sua vida. Decreto de Deus, vitória, conquista, para a glória do Pai, para a glória do Filho e do Espírito Santo. E você e eu, nós juntos, nação brasileira, povo de Deus, servos do Senhor, servos do Senhor, possa glorificar o nome do Santo de Israel, o nome do Rei, o nome do justo e do verdadeiro. O nome do Senhor possa ser glorificado na sua vida, meus irmãos. Como diz a palavra, como diz as Escrituras Sagradas, que o nome do Eterno possa ser engrandecido, possa ser glorificado, exaltado, para a glória e para o louvor do nome dele, para sempre. Pois ele é Senhor, irmãos, ele é Deus, é o Deus inconfundível, é o Deus que faz as nações tremerem diante da sua presença, diante da sua glória. Fez nações no passado tremerem pela presença do Senhor, pela glória, pelo fogo,
pela unção de Deus dentro dos homens na terra, pela unção e poder de Deus, dentro das unções, da unção dos reis que passaram por esta terra, dos juízes que habitaram aqui. E a mesma coisa que Ele fez no passado, Ele vai fazer no presente, Ele vai fazer no porvir. Irmãos, nações, irmãos, treme diante da presença de Deus, treme diante de um homem, de uma mulher de Deus. Amém? Confia na palavra. Só confia na palavra, meus irmãos. Confia na existência de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar cada irmão, cada irmã. Exaltado seja o nome do Rei de Israel, do soberano, do justo, do glorioso. Pois aqui nós vamos estar encerrando esta live desta noite, desta tarde. E que o céu possa ser contigo. Depois, se os irmãos quiserem ouvir esta live novamente, eu vou estar ponhando nas redes, nos canais, nas mídias, irmãos, qual o tempo, para que os próximos possam ouvir também. O nome do céu seja glorificado, exaltado e agradecido. Que não vamos deixar cair por terra o que Deus tem em nossas vidas, porque Deus quer usar esta geração, Deus quer usar esse povo, Deus quer levantar homens e mulheres, irmãos, para louvar para Ele. Quer levantar pregadores do Evangelho, pregadores da última hora, para anunciar o nome de Jesus, pregar o poder e a glória, pregar a salvação, cura, transformação, a cruz do Calvário. Ele morreu naquela cruz, foi para trazer vida eterna. Amém? A cruz é só a simbologia de Cristo. Cristo, Ele morreu na cruz. Não foi a cruz que morreu, foi Jesus que morreu na cruz. Então, irmãos, deixe a Deus glorificar o nome dele na sua vida, na sua história. Amém? Herto HMT, Deus abençoe. Miriam, Deus abençoe. Simão, Dani Machado, Deus abençoe. Deus te dá vitória. Dúvida Sara Rosa, Deus abençoe. Tudo bem, minha irmã? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Independente de quem somos, quem deixamos de ser, o céu te ama, morreu por você. Aquela cruz, o inimigo, quando ali Jesus estava indo até aquela cruz, talvez ali, irmãos, ele soprava no ouvido do nosso Deus: você vai morrer pelos pecadores, você vai morrer por eles, homens que transgridem, homens que pecam, homens que falham, homens que traem, homens que mentem. Você vai morrer pelo assassino, pelo feiticeiro, pelo macumbeiro. Não morre não. Você vai morrer por eles. Jesus responde: Satanás, eu vou morrer por eles. Naquela cruz eu vou te entregar. Morrer por eles na terra, para que o dia que eles precisarem de mim, diz o Senhor, eu salvá-los. Naquele dia da morte de Cristo na cruz, Petetelestai, Petetelestai, dívida paga. Ele pereceu por mim e por você, meu irmão, filha e filho de Deus. Morreu por cada um de nós. Deus, ele não odeia o pecador de maneira alguma. As pessoas, eles confundem, irmão, a glória com a Shekinah, o amor de Deus e o perdão. Eles acham que todos que estão sobre a terra, que estão aí fazendo coisas, pecando, falhando, ai, Deus odeia esses homens. Não, irmão. Deus ama esses homens. Deus ama essas mulheres. Deus ama as vidas. Deus ama as almas. Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Jesus não veio para os sãos. Jesus não veio para... eu sou limpo 100%, eu sou limpo. Eu sou limpo 100%, já está errado, só te achar que é limpo 100%. Nós somos falhos, pecadores e falhos neste mundo, irmãos. Nós não somos perfeitos. Perfeito é o nosso Deus. Perfeito é o Senhor, o soberano, o Santo de Israel. Ele é o perfeito. Ele é a verdade. Pai do Senhor, meu irmão, Deus abençoe, meu querido. Perfeito é o nosso Deus. Nós somos seres humanos. Amém. Nós somos frágeis. Nós somos irmãos frágeis neste mundo. Mas que o Senhor, nosso Deus, possa exaltar o nome dEle sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, sobre as nossas almas.
Amém? Jesus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Então não podemos confundir quando vemos qualquer coisa sobre a face da terra. Ai, Deus vai matar todos os homens. Não! Deus, ele ama o pecador. É para nós olhar para eles, abraçá-los, independente de quem eles são, e dizer para eles, como eu faço, irmão. Eu não tenho isso gravado, não, porque eu não preciso gravar para mostrar para ninguém. Pessoas, irmãos, pelas ruas, homossexuais, eu chego ali perto deles, está sentado na sarjeta, irmãos. Eu pego, dou a mão para filhinho. Jesus te ama, saiba disso. Lágrimas correm pelos olhos. Sabe por quê? Porque eles veem o amor de Deus dentro de nós. Irmãos, quem sou eu, quem somos nós, para dizer para essas almas, ah, você vai isso, aquilo? Não! O dever meu e o seu é mostrar que Jesus Cristo está neste mundo para salvar as almas na terra. As pessoas querem fazer Deus, querem fazer as pessoas enxergar Deus, mas se eles não mostrar o amor, se eles não mostrar a glória, a Shekinah do Altíssimo, e mostrar para os homens, que os homens têm que olhar para mim e ver Jesus dentro de mim, dentro de nós, irmãos. Não tem como as pessoas se entregar, se render a este Deus, porque as pessoas querem se entregar a Deus de gratidão, de amor, de perdão. Mas nós temos que anunciar para essas almas, para as vidas, para o pecador, que Jesus ama ele, apesar de ele ser pecador, apesar de ele estar fazendo coisas erradas, o Senhor ama ele da mesma maneira. E não é o pecado que ele está cometendo que Jesus vai olhar, eu odeio você é pecador, eu odeio, sai perto de mim. Não! A prostituta foi jogada aos pés de Jesus Cristo. Os homens, ei Senhor, os homens mandam matar, a lei de Moisés manda matar a pedrada. Essa adúltera, Senhor, e o que nós vamos fazer com ela para testar o próprio Deus, para testar o Filho do Senhor, o Deus Todo-Poderoso que se fez homem, desceu à terra, deixou a sua glória, e dispôs para morrer por nós, pelos pecadores. Você imagina se Jesus não tivesse morrido por nós, o mundo tinha tragado todos, irmãos, pelo fogo, mas não, ele se entregou. E quando os homens falavam, agora nós vamos matar ela a pedrada, agora nós matamos, vamos ver o que ele vai falar. Jogou no pé de Jesus Cristo. Ei Senhor, a lei de Moisés manda matar a pedrada, é mesmo? Ela era uma prostituta, era uma simbologia. Ela poderia ser qualquer outro tipo de ser humano, qualquer outro tipo de pecadora na terra, ou pecador, qualquer um. Quando jogou nos pés de Jesus, a lei de Moisés manda matar a pedrada. É mesmo? Aquele que não tem um pecado. É isso que Jesus quis dizer. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. O que os homens fizeram? Jesus continuou escrevendo na terra. Lembra que ele fez Adão da terra, do pó da terra? Ó? E ele continuou, através do barro, e ele continuou escrevendo da terra. Será o que ele disse ali, naquelas palavras? Que nem as escrituras dizem. Levantou a cabeça. Mulher, alguém te condenou? Cadê os teus acusadores? Desde o mais pequeno ao mais grande, ó, zarpou. Ali foi uma palavra, um decreto do céu. Atire a primeira pedra, aquele que não tem um pecado. Na hora cairia duro na terra, irmão. Morto. Cairia duro e morto na terra. Porque ele tinha falado a palavra. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Era uma ordem. A Bíblia poderia ser escrita de outra maneira. Se um tocasse naquela mulher tacando uma pedra nela. Uma pedra, uma só pedra. Uma só fagulha. Desde o mais pequeno aos mais grandes. Viraram as costas, subiram, foram embora, zarparam, saíram fora. Jesus levantou a cabeça, mulher, alguém te condenou? Não, nem eu vou te condenar. Vá, não peques mais. O pecado que tentava culminar ela, matar ela, destruir ela, morreu. E ela teve vida, ela se arrependeu, ela se entregou. É como os outros que estão sobre a face da terra. Todos são pecadores. Mas através de Jesus se aproximar do homem e mostrar o amor, as pessoas se entregam de corpo, alma e espírito. Irmãos, aquela mulher quando entrou na casa daquele homem, que Jesus foi na casa dele, cobrador de imposto, se ele, a mulher entrou, dá licença, caiu nos pés de Jesus chorando. Irmãos, chorando, lágrimas,
diante do próprio Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo o Messias. As lágrimas rolavam pelos olhos dela e não era 2, 3, 10, 20, 100. Não, eram milhares de lágrimas que molhavam os pés de Jesus Cristo. Aquele homem olhou, caiu esta life, irmãos. Aqueles homens olhou, falou, ai, ai, se ele sabesse quem era esta mulher, olha só, irmãos, a mente do ser humano, a mente de um homem. Ai, ai, se ele soubesse quem era essa mulher, ele ia mandar tirar a mão dele. Ele sabia quem era. Ele conhece desde o início. Ele que nos formou, cada ser humano que está neste mundo. Independente de quem seja o ser humano, foi o Criador que criou, que formou desde o ventre da mãe. Aquela mulher soltou o cabelo, secou os pés de Cristo. Ai, meu Deus! Irmãos, jogou óleo nos pés do Senhor e com as lágrimas lavava o pé do Cristo Rei. Olha só a glória dádiva do céu, irmãos. As pessoas, irmãos, só julgam. Ai, se soubesse quem era, ia mandar tirar as mãos dele. Mas não, ele não mandou tirar a mão. Ele deixou lavar os pés dele. Sim, e depois ainda lavou, irmãos, com a Shekinah, com a glória. Lavou com as lágrimas, que as lágrimas dizem o que está dentro do homem, dentro da mulher, os sentimentos. Tudo sobre você. Ela diz tudo sobre uma alma, sobre um ser humano. Uma lágrima tem resposta para Deus. E é por isso que vem o Senhor, os anjos, e cada lágrima do homem e leva até o trono. Porque a alma do homem, a lágrima, diz tudo sobre uma alma que está dentro, gritando, gemendo por socorro. Irmãos, aquela mulher recebeu a salvação de Jesus Cristo. Jesus falou para aquele homem, ei, se soubesse quem era essa mulher, ia mandar tirar a mão. Ele não mandou tirar a mão. Ele falou logo, porque ele conhece tudo. Ele pode unir a nós, irmãos, a nossa mente, o nosso pensamento, onisciência, onipresença, onipotência de Deus. Ele consegue saber o que nós pensamos, o que nós imaginamos dentro dos nossos corações. Quando os homens falou para ele, ah, Senhor, eu sei bem o que está dentro dos seus corações, homens. Eu entrei na sua casa, você não me deste um óculo santo, um beijo no rosto. Você não me deu. Lembro de lavar os meus pés. Lembro de ungir meus pés, lavar meus pés com lágrimas. Enxugou com seus cabelos. Homens, filhos, como aquele pastor, não vou falar o nome dele, mas só de falar você já vai saber de quem eu estou falando. Este era o nome de Deus que está aqui, ó. Uma grande igreja aqui na terra. Irmão, a pessoa quando ele é pequeno é uma coisa, quando ele se torna grande, ele acha que ele é grande, mas grande é Jesus, nós somos pequenininhos. Independente se aqui eu sou o membro Leandro, o Noah, ou o apóstolo, ou o bispo. Irmãos, a grandeza é de Deus, a grandeza não é nossa. Entrou aquelas duas jovens naquela igreja, dada a mão, deu um beijo uma na outra. Aquele homem, tira-os aqui, arranca. Amém. Que é isso? Espera aí. Quem convence o homem do erro do pecado? Ele o homem com a mulher é a palavra do Senhor.
falar das curas, de salvação, de transformação. Nós só temos isso a falar da palavra do céu. O céu é quem vai fazer a obra, o céu é quem vai convencer, é o céu quem vai tocar, o céu quem vai fazer, e não nós. E o problema é que nos dias atuais que nós estamos vivendo, os homens acham que porque eles falam, eu sou o presidente da igreja, assim, assado, eu sou o presidente central, eu sou o presidente. Irmãos, não é nada, você não é nada, você é mordomo na palavra. Era para você fazer com excelência, era para você amar os pecadores, era para amar, era para você amar, era para você fazer a obra do céu, irmãos, irmãs, filhos e filhas, líderes com excelência, com zelo, com gratidão a Deus, não ao homem. Mas o problema é que no dia de hoje as pessoas acham que eu tenho a igreja, eu tenho 10, tenho 20, eu tenho 1000. Você não tem nada, a igreja não é sua. Você pode ser o bispo, o pastor, o apóstolo. Você não é dono dela, rapaz. Dono da igreja é Deus. E eu vou falar outra coisa para vocês. Se o céu, que vai chegar o tempo determinado pelo Senhor, o qual você que se diz, eu sou o apóstolo, o bispo, você é, o céu vai pedir conta de tudo. Ei, tem muitos que estão bilionários sobre o Brasil e diz que é os pastores, eu sou o apóstolo, o papa. Ah, você pode ser até o papa, você pode ser quem for, irmão, você pode ser quem for. Estou falando para você, ouça bem o que eu estou falando para os ouvintes. Você pode ser até o papa, tudo é de Deus e Ele vai querer conta, Ele vai querer conta. Sabe as riquezas que você juntou na terra? Você era mordomo, você catou tudo para ti, enquanto as minhas ovelhas, diz o Senhor, passou fome, passou sede, passou frio, andou nu. Devolve aqui na minha mão, diz o Senhor. Entendeu? Vou dividir com o meu povo. Vou dividir com o meu povo. Parece ser brincadeira, né, irmão? Parece ser coisa da quadrinha, né? História de infantil, né? O céu vai querer tudo na mão dele novamente. Tá aqui, porque é meu. Porque nem a sua vida é sua, homem. Até a sua vida pertence a mim, diz o Senhor. Por isso que o céu, naquele grande dia, Ele vai dizer assim: Senhor, nós curamos no Teu nome, nós expulsamos demônios. O céu vai abrir a boca, falar o Espírito Santo, o próprio Deus. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu vós não te conheço. Os homens vão ouvir soar esta voz. Essas almas, homens, que não foram ignorantes como os pecadores que estão sobre a face da terra, eles conheciam a verdade. Eles tinham que anunciar a verdade que cura, a verdade que salva, a verdade que transforma, a verdade que liberta, a cruz que traz a vida depois da morte. Mas não fizeram isso, ocultaram a minha glória, diz o Senhor, esconderam, como naquele dia no deserto. Vocês vão pegar o maná que cai dos altos do céu, como polvilhos, vai pegar só para hoje. Oh, Jeová, Rafa, isso é um Shaddai Adonai. Escarneceram o meu nome, diz o Senhor. O céu virás, irmãos, o céu virás, e com força, e com poder, e com glória. Cada só para hoje. Alguns gulosos, alguns lobos. Ai! Abre o saco aí, pega para hoje, para amanhã, para depois.
Pega pro ano que vem também. No outro dia. Vou comer agora, que é pra amanhã. Você só vai ter o direito de pegar no dia que não cair. Deus fez o mundo sétimo. No sétimo descansou. O sétimo dia não vai cair. Aí você vai pegar dobrado. Os homens pegaram e falaram assim: ai, vamos pegar guludão, gula, gula, é pecado, pastorzão, apóstolo, bispo, reverendo, é pecado. Guardou tudo para eles. Ai, que montão que nós tem! A nossa descendência não precisa mais trabalhar. O rei Davi falou assim: existe alguém da casa de Mefibosete? Existe. Ziba. Existe. Ele é aleijado de ambos os pés. Ele é miserável. Ele está lá na terra de Lodebar, terra de esquecimento e dor. O rei Davi faz o seguinte: pega a minha carruagem e vai lá buscar ele. E traga ele aqui. Vou lá buscar ele. Trouxeram e entregou. Ei, você vai fazer o seguinte agora, sacerdote, apóstolo, pastor, bispo. Entrega as terras para o meu filho. Entrega toda a herança que é dele. Eu dei. Ai, toma aqui, entrega para eles. Ele vai comer na minha mesa todos os dias. E tudo que é dele também comerás. E aqueles que ele escolher vai comer também na mesa. E você vai trabalhar para ele. E toda a sua casa vai trabalhar para Mefibosete. Entregou para ele. Foi ter que trabalhar para ele. Mas eles eram os grandes da terra. Eles eram os apóstolos, os pastores, os bispos. Teve que trabalhar para Mefibosete. Eles eram mordomo. Ele roubou da mão daquele jovem, sabendo que estava vivo. E eu contava. Ele não pode voltar para cá. Ele não pode voltar para cá. Se ele voltar, ele vai ser o dono de tudo. Ele não pode voltar para cá. Ele vai ser o dono de tudo. Mandou chamar. Agora você, tudo que você guardou, escondeu e ocultou, soberbo, orgulhoso, presunçoso, mentiroso, arrogante, você vai devolver para o meu servo na terra. O meu servo é prudente. Ele vai entregar em partes para os povos, para as famílias. Ai! Se preparem, homens. E o céu vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu vos não te conheço. Enquanto vocês viram crianças morrendo de fome, enquanto vocês viram pessoas em hospitais morrendo, por falta do medicamento, por falta de qualquer aparelhagem, vocês tinham tanto nos seus bolsos. Era meu, tudo é meu, diz o Senhor. E vocês ocultou, gananciosos, idosos, lobos devoradores. Ai, virás, dor, sofrimento. O céu vai varrer a terra, se preparem. O céu vai varrer a terra, se preparem. Grandes gulosos da terra, quando a varredura estiver no meio de tudo, a glória cai, o Espírito é glorificado, o nome dele é exaltado. Grande é Deus, a hora de converter o coração dos pais aos filhos. Irmãos e irmãs, é tempo do povo do meu Senhor, do meu Deus, viver verdadeiramente a bonância qual Deus prometeu na terra. Se preparem, isto irá ocorrer. É fato, é verídico. Ei, a terra vai estremecer, a glória vai cair, a Shekinah vai descer do céu. Igualdade para todos, igualdade.
Não tem aquele que nós homens, seres humanos, vai querer condenar. Ei, a condenação não pertence a você. A condenação não pertence a nós. A condenação pertence ao céu. E o céu sabe de tudo. Ele sabe como fazer. Esse evangelho eterno, qual o Senhor fala que 3 anos voam nos altos do céu. Ó, pregoando o evangelho eterno sobre todos os povos, nações, reinos. Ei, não esse evangelho maldito que prega prosperidade. Esse evangelho maldito que anuncia a prosperidade. Se você não tiver 2 carrões na garagem, se você não tiver uma casona, uma mansão, uma piscina, você é miserável. Miseráveis são eles que não têm Deus. Só falam do nome dele, mas não tem. Porque se tivesse, conheciam as benevolências, as misericórdias, o perdão. Ajudariam os órfãos, as necessitados, os oprimidos, os caídos, os carentes. É fácil. Você tira fotos, põe na mídia, para os homens verem o que está acontecendo, o que está fazendo. Que essa não faz, essa nunca descobre. Ei, homens, sintam nessa terra, irmãos, a presença do céu. Ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar, filhos. O amor dele é cruz. O evangelho eterno vai ser pregoado sobre a face da terra. O próprio rei falou, o próprio rei. E assim será, em nome de Jesus. A palavra vai se cumprir. A glória de Deus. Irmãos, sai de baixo, sai da frente do céu. Quando o céu determinar a sua palavra, quando a voz do Senhor soar sobre os 4 cantos da terra. Ai, ai, filhos, toda a sua riqueza, ganancioso, soberbos, que você juntou na terra, você vai devolver para as mãos do Eterno. Você vai devolver para a mão daquele que é prometido pelo Senhor teu Deus. Você vai devolver para o Rei tudo que ele quer de volta. Jesus contou uma parábola. Ele deu dons para os homens. Deu aqui, um escondeu na terra. Eu vou esconder para não acabar. Outro plantou, outro produziu. Chegou o Senhor, depois de muito tempo distante, veio do seu reino. Você ganhou 10? Toma, filho, você foi fiel aqui, ó. Agora você vai ter domínio sobre 10 cidades. Você vai ser fiel. E se você for fiel comigo, você será muito mais fiel agora. Dentro da presença. Aquele guarda tudo pra mim. Miserável. Enquanto você guardou tudo pra você, seus gananciosos. Pessoas estavam passando fome, famílias no domingo, não tinham o que comer, não tinham o que beber. Não tinha um guaranazinho para tomar, não tinha uma carninha para comer, não tinha um arroz, um feijão, uma mistura. Estava com a luz apagada. Era para vocês ajudar. Vocês brincou com Deus, grandes homens. E Deus não vai brincar com vocês. Se arrependa. Se arrependa. É tempo de se arrepender. Saiba, tudo que você pode ser o 5º homem mais rico do Brasil, do mundo, da onde for, da terra. Se você faz parte desta palavra, que você fala tanto na terra. Fala sobre o reino de muitas igrejas. Nenhuma igreja é sua. Nem o seu respirar é seu. É dele. É do Eterno. E o Eterno vai querer tudo de novo. Vai querer tudo de novo. Amém? Eu quero fazer uma oração neste lugar, e para os corações, e para as vidas das almas que estão na terra. Vou apanhar este vídeo daqui a pouco, publicar ele no TikTok, no Instagram. Irmãos, vamos para cima. A palavra da eternidade tem que cair dentro dos corações, tem que soar como vento veemente, impetuoso, que enche os corações, que limpa os corações, que arranca o coração de pedra e põe o coração de carne. Que esse Espírito do meu Deus, o Altíssimo, desça sobre a terra, desça sobre vocês. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, venha confirmar essa palavra desta tarde, neste lugar. Que todas as suas ricas bênçãos, misericórdias, benevolências, possa vir, Senhor, de encontro aos corações. Que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa fazer, que o Senhor possa limpar, purificar, transformar. Papai, venha ensinar um a ajudar o outro na terra, um a ajudar o outro. Como diz as Escrituras Sagradas,
o maior abençoa o menor. Esta é a palavra do céu, que o maior abençoa o menor. Papai, como naquele dia, Senhor Deus, Melquisedeque, Senhor Deus, rei de Salem, Papai do céu, sacerdote eternamente, Papai. Veio de encontro a Abraão, e Abraão deu dízimo ao sacerdote Melquisedeque, rei de Salem, rei de justiça. Papai, esta é a sua palavra, que venha de encontro aos corações na terra, limpando, purificando, transformando e restaurando as almas, Papai do céu, pois estão muitos aí fora, caídos na terra, Papai do céu, porque os próprios homens derrubaram, mas o céu vai levantá-los novamente e banhá-los de pé, para você cantar o hino da vitória, e você dá glórias a Deus, e o seu nome ser escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E mais à noite nós estaremos com outra live em prol do Espírito Santo, em prol das almas, em prol das vidas na terra, e que você possa participar, que você possa ouvir. Amém, meus irmãos? Hoje eu não vou trabalhar, vou fazer live à noite e depois nós vamos fazer uma live de madrugada. Ah, meu Deus, como é bom, como é gostoso falar com os irmãos na palavra do Eterno. E Deus, tudo pode, como é bom, como é graciosamente, maravilhosamente, irmãos, falar do Senhor com os irmãos. No dia de hoje, irmãos, a glória do céu possa descer. Nos dias de hoje, aqui não tem orgulho, irmão. Olha minha mão, estava brincando com as crianças, tem a graxa na mão. Ah, não posso se apresentar desta maneira. Ah, não posso se apresentar com o cabelo despenteado, com o cabelo. Irmãos, que isso? A glória de Deus, nós somos apenas instrumento na mão dele. Nós temos que se apresentar do jeito que quiser, pegar a palavra em tempo e fora de tempos, em lugares, em qualquer outro lugar na terra, independente de onde estivermos, anunciar o nome do Senhor, anunciar o nome e a palavra do Deus vivo, independente de como estamos. Ah, estou com a roupinha rasgada, estou descalço. Irmãos, pode estar descalço, pode estar de chinelo, pode estar de sapato, pode estar de samanco, de salto. Você pode ser um juiz, você pode estar atrás de um tribunal. Você tem o direito de abrir a boca e falar de Deus. Amém? Deus abençoe a cada irmão que ouviu esta live. Que Deus derrame todas as sortes e benevolências do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Irmãos, você está tocado pelo Espírito Santo, quiser uma hora falar da palavra aqui junto conosco, eu vou apanhar você no canal e você vai falar de Deus. Amém? Irmã, irmão, Deus abençoe. Até a próxima live. Até mais tarde. Fique com Deus. Que a paz seja convosco. Que o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo de Deus e a graça do Senhor Jesus seja hoje e sempre sobre as vossas vidas, e todos digam amém. Se você tem um copo de água na sua casa que você deixou aí diante da palavra, diante do louvor, bebe ela, tome e receba as virtudes do Espírito Santo. E desde já eu digo para o irmão Estevam, que foi um dos primeiros que assinou aí, entrou na nossa live: seja abençoado, filho de Deus, o Senhor te chamou. Ei, orações que fizeram para ti antes de você vir ao mundo foi ouvida pelo céu, e o céu vai trazer resposta para ti. Amém? Como diz as Escrituras, Jeremias 3, 33, 3. Clame a mim, responder-te-ei, anunciarei-te coisas grandes, firmes e ocultas que você não sabe. Amém? Fique com Deus e Deus abençoe. Que as virtudes de Deus aumentem em suas vidas. Amém. Louvado seja Deus, engrandecido